Juízes capítulo 13 e versículo 1. Isto. Juízes capítulo 13, versículo 1. O título da nossa ministração é Uma geração de juízes. Uma geração de juízes. Penso que Deus não está levantando uma geração que julga, mas sobretudo uma geração que ama, mas uma geração de juízes que proclama a justiça de Deus e que faz a justiça do coração de Deus acontecer. Juízes capítulo 13, versículo 1 diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Repita comigo, 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linha de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebeis vinho ou bebida forte, nem comais coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cujo sobre a cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa estava assentada ao campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo, noticiou o seu marido e lhe disse: Eis que apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. E então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu aquele que falaste a essa mulher? Então respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino de seu serviço? E respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto ele lhe disse. E tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado ele guardará. Então Manoá disse o anjo do Senhor: Permite deter-se e te preparemos um cabrito. Então, porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, nem se preparares holocausto ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a palavra, te honremos? Então respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? E tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e apresentou sobre uma rocha do Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Então Manoá e sua mulher estavam observando, e sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Então Manoá, a sua mulher, disse: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, que nos tenha revelado essas coisas. Depois deu a mulher à luz ao menino, e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Até aqui. Curva sua cabeça. Pai de graça, nós oramos e intercedemos por uma geração de juízes.
E nós pedimos que essa palavra, Senhor, ela encontre lugar em cada coração nessa manhã. Nós pedimos, Pai, que a Tua revelação, o Espírito da verdade nos conduza a esses lugares ainda inabitados no reino do Espírito. Essas novas revelações que precisam estar disponíveis para a Tua igreja. Nos conduz, Senhor, a este lugar, em nome do Teu Filho amado. Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 3 fala de Sansão, mas mais do que isso, fala de uma geração que precisava praticar a justiça do coração de Deus. Depois da saída do povo de Israel do Egito, Deus ele libera um juizado. E esse juizado era uma forma de autoridade sobre aquela nação, era uma forma de governo. Ou seja, Deus estava levantando líderes espirituais para governar aquela localidade. E essas pessoas estavam sob a ordem de Deus para realizar a vontade de Deus no meio do povo. Eram pessoas infiltradas por Deus para que a palavra de Deus fosse propagada, para que a vontade de Deus fosse instituída. Então Deus ele levanta juízes que não eram apenas magistrados como nós vimos hoje, mas eles eram autoridades instituídas por Deus para governar aquela nação. E eles estavam influenciando toda a sociedade com o seu comportamento. E nessa época, querido, não havia distinção naquilo que era secular e naquilo que era espiritual. Ou seja, eles eram homens instituídos por Deus e que manifestavam o reino de Deus e que estavam conectados, sintonizados ao reino de Deus. E portanto, porque eles estavam com esse canal aberto em banda larga com o céu, eles atraíam um projeto de Deus e instituíam isso na nação por ordenança divina. E eles mudavam a atmosfera do lugar, eles mudavam aquele cenário, eles mudavam a estrutura das pessoas através da revelação que era liberada do alto, da unção do Espírito que pairava sobre eles. E por que eu escolhi esse texto para trazer hoje, principalmente na abertura da escola? Porque historicamente a cada geração Deus ele levanta um remidor. A cada geração ele precisa levantar pessoas que sejam um canal da sua justiça para conseguir moralizar uma geração corrompida. Quando Deus olha para um cenário e ele vê que os seus planos estão correndo risco, quando ele vê que a sua palavra não está sendo cumprida, quando ele está vendo que uma geração não está conseguindo transferir um legado para outra, quando ele vê que realmente há uma ruptura, um bloqueio que não está fazendo com que rompa ou flua o seu propósito, então Deus, ele levanta alguém para que seja realmente esse baluarte, ou seja, essa referência de justiça, e que ele proclame a verdade através da sua vida. Quando existe uma ruptura geracional, em que o propósito de Deus ele começa a correr risco, Deus ele levanta um juiz profético para que zele pela sua palavra liberada e para que cumpra o propósito do reino que está cravado no seu coração. A cada geração Deus sempre escolhe alguém de uma geração para ser o remidor, o intercessor, aquele que vai receber sobre si todas as manifestações talvez da sua maldição familiar, vai ter contato com todas as coisas que têm degradado a sociedade, pessoas que num padrão humano, de acordo com a intelectualidade racional, você olha e não vê esperança, mas são essas pessoas que Deus escolhe então para levantar como seta de justiça sobre essa geração corrompida. E Deus começa a escolher essas pessoas. Essa pessoa ela será a responsável em purificar toda uma linhagem. E ela parte contra as estruturas do inferno. E Deus, ele está fazendo isso nessa geração. Eu sinto que Deus está mobilizando um povo dentro do povo. Eu percebo que Deus está mobilizando uma igreja dentro da igreja. Eu percebo que Deus está fazendo ressurgir uma geração de juízes proféticos que precisam se levantar para derrubar os inimigos de Deus para essa geração. O inimigo de Deus para aquela geração eram os filisteus, e Sansão, ele foi levantado como alguém que foi contra todas essas estruturas de idolatria, de corrupção, que estavam ali contaminando o povo de Deus. E queridos, a sequência geracional era firme sobre a vida de Sansão, porque ele precisava estar se levantando para vencer os filisteus, porque todas as gerações passadas já haviam falhado sobre isso.
Desde os tempos de Josué, o povo ainda continuava nas mãos do povo do mar, ou seja, dos descendentes dos filhos de Anak. Quando Deus ele enviou aqueles 12 espias para olharem a terra, somente 2 deles voltaram com a visão de conquista, os outros todos se corromperam. Então Deus ele está levantando então alguém de coragem, de ousadia, de intrepidez, que consiga se levantar contra essas estruturas, contra esse sistema corrompido e dizer: não, aqui não, porque vai ser instituído e edificado o reino do Filho do seu amor através da minha vida. Eu não sei se você sabe, mas esse recado é para você nessa manhã. E Deus tem essa expectativa acerca da sua vida. Muitas vezes Deus vai chamar você para quebrar julgos geracionais, não somente na sua casa, querido, não somente na sua família, mas talvez Deus vá te infiltrar e te colocar em situações de influência, para que você lá irradie a justiça de Deus, para que você seja um agente de transformação. Muitos talvez tenham te considerado como mais fraco, mas não é na sua força, é uma capacitação, um revestimento, uma habilidade liberada debaixo da presença da glória de Deus, que te capacita a entrar nesses lugares. Repita assim comigo: 40 anos. 40 anos é muito tempo. Imagine que nós lemos que o povo ele estava sofrendo. Por quê? Porque o inimigo estava vencendo. E esses inimigos, os filisteus, eles estavam vencendo porque eles são um protótipo do poder satânico que se levanta a cada geração para afrontar os juízes que se levantam para moralizar aquela determinada localidade, para atrair o reino de Deus, para implantar a vontade do coração do Pai. Ou seja, ele foi criado para governar. E ele estava sendo levantado para influenciar. E ele precisava enfrentar um jugo de 40 anos que estava se levantando contra a vontade de Deus, liberando determinadas circunstâncias que estavam comprometendo a vontade de Deus. E por que eles venciam? Por que o povo de Israel ele não conseguia se instituir? Porque eles fizeram mal diante do Senhor. Havia brechas, haviam legalidades de situações que foram praticadas pelo povo de Deus e que autorizavam e que legalizavam Satanás a entrar naquele lugar e instituir a sua vontade para atrapalhar os planos de Deus. Querido, isso aqui é uma equação matemática do reino espiritual. Todas as vezes que uma geração ela falha, todas as vezes que a geração ela não ouve a Deus, todas as vezes que uma geração não se sintoniza com o céu e que ela bloqueia a vontade para aquele tempo, Satanás ele encontra legalidade para incrementar a sua força, para interferir no plano de Deus, para ganhar muito mais território, mais espaço, e infelizmente o povo de Deus ele vai retrocedendo. Por quê? Porque esse mal, ele realmente é autorizado como um juízo do próprio Deus. Talvez você olhe para a igreja como ela está hoje, você diz: meu Deus, está tudo uma bagunça, virado de cabeça para baixo. Nós não encontramos mais líderes curados, não encontramos mais líderes santificados, pessoas que não se corrompam, não existe mais modelo de referência. Onde estão os pais dessa geração? Você olha para esse lugar onde as pessoas encontram espaço para brilharem como estrelas do mundo gospel, você começa a ver corrupção em relação a dinheiro, lavagem de dinheiro sujo em relação à igreja, e você diz: que bagunça é essa? Isso é o próprio juízo de Deus. Ou seja, o povo começou a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus, e legalizaram Satanás a se influenciar naquela geração que deveria trazer o conserto, a mudança e a transformação. Perceba, querido, que isso é culpa nossa. Porque nós estamos sendo negligentes, omissos e irresponsáveis, e não estamos assumindo a nossa condição no reino de juízes, daqueles que se levantam para proclamar a verdade do coração de Deus e para irradiar a justiça. Deus é justo até com o diabo. O diabo tem autoridade para entrar, porque o povo lhe deu isso. Deus seria injusto se ele criasse uma forma de juízo para si e uma forma de juízo para os outros. Mas Deus é tão justo que o diabo encontra nisso oportunidade de inclusive atrapalhar os planos de Deus. E quem tem a responsabilidade de mudar essa realidade somos nós.
cada um de nós. Agora olhe para esse contexto. Um contexto de orfandade, um contexto de viuvez, um contexto de destruição da família, de saque dos bens, de morte. Aquele povo filisteu atacava os celeiros, os jovens estavam sendo mortos, dizimados. Não existia mais esperança para aquela sociedade, porque eles estavam sendo afligidos pelo mal por 40 anos, o povo pecando, e por 40 anos Satanás atuando, e o povo de Deus de braços cruzados, esperando vir um juiz remidor, um juiz profético, que transformasse a realidade daquela comunidade. Pense que a sua família aguarda pelo seu posicionamento. Pense que a sua igreja aguarda pelo seu posicionamento. Pense que a sua cidade, a sua comunidade, a sua localidade, os becos, os valados, os lugares em que não são alcançados pelo Evangelho, as nações, estão aguardando ansiosas pela manifestação dos juízes proféticos, dos juízes remidores, que se levantam contra a injustiça, que se levantam contra aquilo que Satanás tem instituído para começar a liberar a verdade. Olha ao seu redor a desgraça que está, tanto dentro de casa em relação à constituição das estruturas e dos sistemas eclesiásticos que estão o quê? Sendo ditadores sobre o povo de Deus, quanto fora. A questão social e todo o pecado que está se proliferando a cada dia mais e se pervertendo a cada dia mais, e nós estamos preocupados com 2 horas de adoração, enquanto há tantas coisas para fazer. Queridos, essa palavra ela precisa ficar no nosso coração. Nós precisamos assumir o nosso lugar. E aí acontece a vinda de Sansão. Deus ele manda um anjo falar com uma mulher estéril. Queridos, durante muito tempo a igreja ela só gerou adeptos, ela não gerou juízes. Nós ficamos durante muito tempo estéreis. Pastor Luiz sempre prega isso. Nós tivemos uma fase da igreja extremamente pobre, porque nós não levantamos nenhum homem que fosse realmente um estadista cristão, de caráter incorruptível, e que pudesse transformar a sociedade através do seu comportamento, das suas atitudes, do seu exemplo de vida. Isso quer dizer que nós só geramos talvez artistas, nós geramos talvez intelectuais, nós geramos talvez boas igrejas, boas visões, boas estratégias, mas é só isso? Isso é esterilidade diante de uma geração que Deus deseja levantar para transformar a sociedade. É muito pouco, é muito pequeno diante daquilo que Deus deseja fazer. Nós estamos intercedendo, querido, e o nosso coração grita e anseia pela concepção milagrosa de homens de governo. Deus precisa levantar pessoas estratégicas nessa geração para fazer a grande diferença, e Deus está nos chamando para isso. Deixa eu explicar uma coisa para você: homens não fazem filhos, homens só recebem filhos da parte de Deus. O ser humano ele sabe no máximo fazer sexo ou fazer amor, mas ele não sabe desenvolver filhos segundo o caráter de Deus, porque isso é um presente do céu, é a herança que vem do Senhor. Por que eu te digo isso? Porque Deus ele usa as células e junta como se fosse uma embalagem, um invólucro, para trazer ao mundo quem Ele deseja, no tempo oportuno para uma liberação profética, num tempo em que o juiz precisa se levantar para ser a voz de Deus na terra. Então Deus vai usar aquele casal que talvez ele nunca pensou em ter um filho, e aí nasce uma criança naquelas condições. Você já viu quantos homens que são referência internacional nas nações, e que foram homens que foram gerados talvez dentro de uma favela, com uma desestrutura familiar, sem qualquer tipo de condição humana para sobreviver, mas de repente desse lugar, desse esterco, de um lugar que não tem mais nenhum tipo de sentimento humano, Deus ele começa a levantar estadistas e homens que são referência na nação. Por quê? Porque talvez aquele casal não tinha condições de ter filhos, humanamente falando, condições econômicas, condições intelectuais, condições culturais, aquele meio em que a criança foi formada não era o meio adequado, mas Deus, Ele olha e diz: é nesse lugar que eu vou gerar juiz profético para mudar a realidade dessa localidade. Queridos,
Se não fosse assim, Deus não teria dito a Jeremias: antes de que tu fosses formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Senão Davi não teria dito: o Senhor ainda estava me tecendo os meus ossos e já conhecia todos os meus dias. A maior prova disso são as estéreis da Bíblia, mulheres que deram continuidade ao propósito eterno de Deus e costuraram as entrelinhas da palavra de Deus, dando filhos de governo. Raquel, Sara, inúmeras delas. Deus, ele sempre começa uma geração poderosa a partir de homens estratégicos surgidos do nada, e ele espera por você. Os filhos são a herança do Senhor, porque eles são deixados de geração para geração como um referencial de bênção. E queridos, os impedimentos geracionais, eles precisam ser soprados das suas posições de influência dessa nação, porque Deus, ele está conectando pessoas nessa geração para derrubar o governo humano e instituir uma nova estrutura na eclésia. Juízes proféticos, agentes de transformação, homens com uma palavra de alinhamento com o céu, homens que atrairão o reino do Filho do seu amor. Escute o que eu estou dizendo a você: não perca seu tempo. Você veio para uma escola para ficar uma semana, não. Você veio para ser gerado no útero profético e ser lançado às nações como resposta de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Por isso Deus está te chamando, querido, para você instituir uma sucessão geracional. E para você tirar todo o padrão de intelectualidade racional e olhar para as pessoas não no seu prisma, mas no prisma de Deus, para que quando você olhe para uma prostituta, você enxergue nela uma princesa dançando para o Senhor, para que quando você enxergue um homossexual, você olhe para ele como um pai de família honrado, quando você olhe para um drogado, para um viciado, você olhe para ele como um apóstolo. Você enxergue dentro dele aquilo que ninguém enxerga, porque você tem a percepção de Deus. Juízes proféticos têm percepção do céu. Juízes proféticos enxergam como o Senhor enxerga. E queridos, essa é a estação propícia para nós manifestarmos a presença de Deus. Nós estamos no período fértil para gerar. Por isso Deus está nos chamando para instituir meios de sucessão geracional. Deus está trazendo sobre nós uma geração de nazireus, de consagrados, de purificados, de homens e mulheres que não têm rabo preso com o inferno, que não devem nada para Satanás, que não devem nada para o diabo, mas que levantam a sua cabeça em santidade e dizem: eu sou livre, eu sou limpo, eu posso ser usado. Deus deseja gerar nazireus. Queridos, por que Deus disse para Abraão: eu vou instituir no teu filho o teu único filho? Mas espera aí, como é que ele era o único filho se existia Ismael? Como é que Ismael já tinha 25 anos e aí nasce Isaac? Deus diz assim: sobre esse filho, sobre o teu único filho eu vou instituir uma geração, porque ele era o único filho da aliança. Deus, ele sempre libera homens estratégicos para o cumprimento da sua palavra. Deus foi misericordioso com Agar, ele foi misericordioso com Ismael, mas as bênçãos prometidas, elas foram manifestadas pelo povo de Deus e vieram da concepção debaixo de uma aliança. O que eu estou falando disso para você? Porque nós precisamos ter essa ideia de que nós estamos gerando filhos estratégicos que vão ser conectores geracionais, vão transferir legado de uma geração para outra, vão ser essa tecla SAP de tradução entre o velho e o novo, entre aquilo que foi concebido no tradicional e que era revelação, mas que somente os jovens têm força, vigor e capacidade para colocar em prática, que vai fazer a união dessas duas gerações. Querido, prova disso, de que o homem não sabe fazer filhos, é o fato de que só Deus ele consegue fazer espíritos. Repita comigo: só Deus libera espíritos. Nós somos espírito, nós somos seres espirituais, nós somos homens e mulheres espirituais. Queridos, nós moramos numa embalagem. Isso aqui é como uma roupa de mergulho. Nós estamos aqui somente
para instituir o reino do Filho do seu amor. Nós temos a eternidade no nosso coração, nós viemos dele e é para ele que nós voltaremos. Por isso que nós somos filhos de governo, nós somos dados de presente para a nossa família. Mesmo que eles tenham rejeitado, e não importa isso, mas Deus sonhou e gerou no seu coração. Pense que é por isso que Deus, pastor Luiz, está restaurando a paternidade espiritual, para suprir essa lacuna. Coisas que os pais biológicos não entenderam, que poderiam investir nos seus filhos gerados das suas entranhas, entendendo que são filhos de Deus, filhos de governo, filhos para um propósito eterno, filhos levantados como referências dessa geração corrompida, juízes proféticos. Eles não entenderam, então Deus levanta na sua igreja pais espirituais, para conseguir compreender e ter essa visão sobrenatural e espiritual, e desencadear essa unção na vida dessas pessoas, despertar essas pessoas para o chamado e para o ministério, liberar essas pessoas com uma visão, com uma direção, com segurança, munir essa pessoa de tudo que ela precisa de ferramentas para que ela possa fluir e romper através do seu chamado. Queridos, essa mulher, ela ouvia histórias sobre a nação de Israel, ano após ano. Quanto tempo nós estamos sonhando com uma geração de juízes que venham fazer a diferença nessa geração, que venham quebrar essas 4 paredes desse templo, que venham quebrar todo tipo de tradição humana e racional, venham se conectar a dimensões espirituais e venham fazer a vontade de Deus acontecer na terra. Essa mulher, ela sabia quem tinha sido Moisés, quem tinha sido Josué, quem tinham sido os grandes estadistas, enfim. Mas agora, ela não sabia lidar com aquela situação, porque ela tinha um libertador no ventre dela, tal qual aqueles que marcaram a história da sua geração. Imagine, a igreja de hoje ainda não se deu conta de tantos dons, talentos, unções muito específicas que Deus tem guardado aqui, as 7 chaves, e que estão esperando para ser manifestadas lá fora. Nós ainda não nos demos conta, a gente não sabe lidar com isso, de que aqui dentro existe um potencial de juízes capazes de transformar a sociedade. O que a gente vai fazer com eles, Senhor? Eles estão sendo gerados por nós, e como é que vai ser amanhã e o hoje? O que a gente vai dar? A gente não tem estrutura, estratégia, meio, não há nada humano, querido, que possa ser oferecido por estratégias humanas que possa ajudar a gerar essa criança no ventre, porque o padrão sempre precisa vir do céu. Ela precisava de um meio de conseguir entender como é que ela ia fazer desde o seu nascimento, desde o ventre até a sua morte. O fato era, viria um libertador. Não seria um homem qualquer, não seria uma mulher qualquer, seria uma pessoa consagrada. A saúde daquela criança, ela podia até depender dos seus pais, da responsabilidade dos seus pais, mas estava sendo baixado um decreto do céu, da maneira com que essa criança deveria ser gerada, criada, cuidada, porque existia uma ordem do reino espiritual. Para quê? Para conservar aquela autoridade profética sobre a vida daquela criança, para que o reino de Deus ele fosse alcançado. E aí o anjo dá as orientações sobre comida, sobre bebida, sobre cuidado. Queridos, não adianta nós queremos baixar do mundo projetos enlatados, visões já formatadas, modelos instituídos, porque isso não vai servir para nós gerarmos os juízes. Nós precisamos buscar de Deus, baixar do céu, ouvir a voz do Espírito, porque é o anjo do Senhor, o grande eu sou. Esse projeto ele vem do céu, liberado para nós criarmos e gerarmos esses filhos segundo o coração de Deus. Não há nada que os livros possam te ensinar, não há nada que as salas de aula possam te ensinar, porque essa é uma outra dimensão, essa é uma outra esfera, essa é uma outra pegada. É um outro caminho, é um outro nível, é uma outra interpretação, é uma nova revelação. É um novo tempo. Nós precisamos sair do tempo
tempo, do espaço, da matéria, daquilo que nos circula humanamente falando, e subir um degrau em Deus, e alcançar esses novos níveis de revelação, você precisa ter a sua mente transformada por algo novo. Nada que foi te ensinado numa sala de aula, nada que foi formatado dentro do seu coração, nada. São estratégias muito peculiares, muito específicas, muito particulares. E aí a minha pergunta para você hoje, que é filho de governo, que é juiz sobre uma nação corrompida, do que você tem se alimentado? O que você tem comido? Você tem se alimentado segundo a carne, ou você tem se alimentado segundo o Espírito? De onde vem a sua inspiração? De onde vem a sua motivação? De onde vem a sua revelação? De onde você alimenta o seu interior? Como você nutre o seu chamado? Que lugar você tem encontrado em Deus de suprimento da sua fome e da sua sede espiritual? Deus, ele estava trazendo à luz um libertador que tiraria o povo dele das mãos e do ataque das trevas. Mas para isso, esse homem, ele precisava ser consagrado e saudável, porque o resto tudo ele faria. Se você se comprometer a ter uma vida no Espírito, se você se comprometer a ter uma vida consagrada, totalmente liberada a Deus, e manter saúde e equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, querido, ele vai encontrar você, e o resto todo ele fará para você fluir na unção que ele liberou sobre você. Mas você precisa estar debaixo da graça, você precisa estar debaixo da presença, você precisa estar munido da glória, você precisa fluir debaixo desse rio. Deus, ele olhou para aquela nação, e ele só viu tristeza, corrupção e dor, e ele disse: eu preciso acabar com esses anos de tristeza, eu preciso acabar com esses anos de angústia, eu preciso terminar com isso. E Deus disse: eu preciso de alguém, eu preciso levantar alguém, eu preciso encontrar alguém, e eu vou gerar. Já que ninguém se oferece, eu vou gerar, segundo as minhas condições, o meu padrão. E portanto, se você quer ser gerado em Deus, você vai ter que abandonar os seus próprios padrões, você vai ter que abandonar as suas próprias estruturas humanas, você vai ter que abandonar toda a corrupção que o sistema instalou no seu comportamento, as suas velhas atitudes, e entrar no novo de Deus. Aí vem o pai, que talvez represente aqui profeticamente os líderes espirituais dessa nação, que estão olhando para esses juízes serem gerados no ventre da igreja. Manoá, ele tinha visto passar 2 gerações de crianças sem qualquer tipo de princípio. Imagine, ele tinha visto a corrupção se instalar geração após geração. E é claro que ele ouviu o que a mulher disse, e ele disse: eu vou ter que ouvir esse anjo de novo, eu vou ter que recorrer a esse anjo do Senhor de novo, porque eu preciso ouvir da boca dele novamente, para ouvir o que eu preciso fazer. Por quê? Porque ele não sabia ensinar num padrão celeste, ele não sabia gerar no padrão divino, ele estava apegado às escolas de teologia, ele estava apegado às estratégias humanas de crescimento em massa, ele estava apegado às músicas que dão certo para o momento da adoração, às palavras de prosperidade que trazem pessoas e mais pessoas a cada culto, às massagens emocionais no ego, para aliciar uma geração totalmente envolvida com as coisas dessa terra, cobiçosa. Ele não sabia como gerar e como dar luz a uma geração de governo, porque as outras gerações tinham se corrompido e ele não tinha um modelo. Por que ele não sabia ensinar? Queridos, você não vai encontrar isso nas cartilhas de liderança do mundo corporativo. Tem pastor aplicando livros do mundo corporativo dentro da igreja, para treinar e capacitar seus líderes. Tem pastores liberando estratégias totalmente humanas, construídas dentro de salas,
em reuniões que mais parecem reuniões do mundo de negócios, com conhecimento e padrão secular. Não adianta, não há conformidade. Escuta o que eu estou dizendo para você. Larga a mão disso, isso é sujeira, é lixo. Isso dá muito certo para a esfera social, mas não vai caber dentro de um padrão de Deus. O padrão celeste é muito mais excelente. São níveis espirituais mais altos, fora da compreensão humana e racional. Abre mão da sua intelectualidade, mergulha na revelação. Queridos, você acha que 40 anos vivendo fora da presença de Deus, esse homem ele saberia exatamente o que fazer? As últimas gerações da igreja que nós temos recebido no Brasil receberam formações enlatadas de todos os lugares do mundo, receberam influências enlatadas de todos os lugares do mundo, rotuladas de todos os lugares do mundo, mas não foi gerado nada genuíno em Deus. Não foi valorizado nada o que Deus deu, não foi transferido o legado de uma geração após geração. Manoá não sabia como fazer isso. A Bíblia diz para nós ensinarmos a criança no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Ou seja, à medida que você vai sendo transformado como líder, através da revelação de Deus, você vai implantando isso no espírito dos seus liderados, dos seus discípulos, e você vai transferindo o seu DNA espiritual, e a futura geração não fica perdida, porque ela tem uma visão, ela sabe para onde ela vai, ela sabe de onde ela vem, ela sabe o que ela está edificando, ela sabe o que foi implantado dentro dela. Mas nós precisamos ensinar no caminho. Por que no caminho? Porque o projeto é do céu, o caminho é do céu. O caminho é diferente do que os nossos caminhos, já disse o profeta Isaías. É uma dimensão sobrenatural. E o pai, ele precisa ser referência para o filho. Enquanto o pai vai recebendo de Deus, enquanto o pai vai sendo transformado, enquanto o pai vai sendo mudado, enquanto o pai vai alargando a sua tenda, enquanto o pai vai ampliando a sua visão, enquanto o pai vai voando e alçando voos mais altos, os seus filhos vão recebendo esse legado, eles vão recebendo essa herança, eles vão sendo treinados no caminho, eles vão alcançando novas dimensões no espírito, porque eles estão vendo o pai entrar pelo mesmo caminho. Queridos, o anjo falou sobre o modo de viver e sobre o serviço. Repita comigo: modo de viver e serviço. Infelizmente, nós vivemos muito tempo na nossa igreja somente no modo de viver, mas não no serviço. Nós já conversamos sobre isso, Rafael. Muitos adoradores da igreja de Cristo durante todos esses anos se levantaram como referências de grande adoração, tocando o coração de Deus, e nós não invalidamos isso, porque são lugares que eles tocaram e que eles entraram e que ficaram disponíveis para nós como herança. Mas espera aí, ficar 2 horas com o violão na mão e com as mãos levantadas dentro de um templo, ir para sua casa e não ter mudança de vida, e não conseguir transformar a sua comunidade, o seu bairro, é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer. A adoração, ela precisa te transformar para você transformar os outros. A adoração, ela precisa te mudar para você mudar a sua localidade. Então, tanto importa se você fique trancafiado dentro de uma igreja por horas após hora, se você não tem serviço, se você não pratica a justiça, se você só recebe o entendimento da justiça, se você só recebe a compreensão da justiça, se você só alcança esses lugares de justiça intelectualmente falando, mas as suas mãos, elas não expressam, elas não colocam para fora aquilo que você tem recebido no seu espírito, você precisa entrar em ação. Então, tanto importava o modo de viver, quanto a maneira com que ele iria viver, o proceder dele, o caminhar dele, as atitudes, o comportamento, seriam consagrados a Deus e causariam mudança e transformação. Você não pode ficar somente numa adoração que não dá frutos. A genuína e verdadeira adoração, ela gera frutos para Deus. Queridos, não tem consagração sem um estilo de vida separado para Deus, diferente para Deus. Mas se isso ficar somente nisso e não tiver um coração que serve a Deus e obedece o céu, nada resolvido. Você precisa baixar o projeto, ouvir o céu e botar em prática. Ser usado por Ele, viver para Ele, viver por isso e morrer por isso.
Isso precisa ter dinamismo no seu espírito. Isso precisa te tirar da cama de manhã. Isso precisa arrancar o seu sono na madrugada. Isso precisa te tirar a paz, te deixar doente, balançar com você, para você sair e voar. Você está falando isso agora com o pastor Juscelio. Pastor Luiz trouxe uma revelação intensa ali no meu espírito, quando ele disse sobre aquele pássaro que estava dentro da gaiola preso, e a porta estava aberta e ele não saía para voar. Querido, se você tem problema porque a sua asa ainda não cresceu, ainda vai lá. Se a sua asa foi podada, uma hora vai crescer e você vai voar. Agora, se você tem asa e você não voa, algum problema tem. Se você tem asa e não voa, algum problema tem. Eu estou incomodado com isso. Deus quer que a gente voe, que a adoração tenha uma ação. Querido, nosso proceder, ele precisa ser revelado pela eternidade. Deus está procurando uma geração que não se adequa mais ao perfil desse mundo. Quantas vezes nós recebemos os mensageiros de Deus e nós não estamos tendo discernimento para entender a mensagem do céu? Pense em quantas escolas você já fez, quantos seminários você já participou, quantas conferências você já esteve, quantos profetas botaram a mão na sua cabeça, quantas palavras reveladas você abriu no seu devocional, quantas coisas foram impartidas que o seu espírito está tudo aí dentro, enjaulado, preso, esperando ser liberado. Sai dessa. Entenda o que o céu está dizendo, cumpra o que o céu está dizendo. O Manoá, ele precisou fazer isso, não só receber a orientação do céu, mas praticar a orientação do céu. Quantas vezes nós vimos Jesus e não reconhecemos? Quando ele perguntou para o anjo do Senhor: quem tu és? Ele disse: eu sou. Naquela hora ele já devia ter se jogado no chão, meu irmão. Mas os 40 anos de religião tiraram e arrancaram o discernimento no espírito, e ele não conseguia mais interpretar, nem discernir, nem conhecer a vontade do céu, porque ele estava engessado pela estrutura, estava corrompido pela influência geracional. Ele não conseguia mais entender o que Deus estava dizendo. O seu espírito não recebia mais, ele não conseguia reconhecer a Deus. Mas graças a Deus que depois o Espírito Santo de Deus desce sobre Sansão e lhe dá força. Por isso ele precisava ser saudável, porque se fazia necessária uma estrutura adequada para receber a glória de Deus, porque a glória de Deus tem um peso e só vai descer sobre estruturas saudáveis. Deus só vai trazer e manifestar o avivamento e a sua glória sobre estruturas saudáveis. Ele precisava ser consagrado, limpo, preparado para receber o plano de Deus. Era colocar toda a força do céu em um único homem capaz de destruir os inimigos de Deus. Para quê? Para Deus poder arrombar o inferno. Ele precisa de um homem consagrado. Será que cabe todo o céu aí dentro? Eu vou perguntar de novo: será que cabe todo o céu aí dentro de você? Será que isso que tem sido despejado pela glória de Deus no seu espírito está cabendo aí dentro? Será que você ainda não encontrou essa dimensão de transbordar para poder compartilhar? Sansão, ele foi o orgulho de Israel por 20 anos. Sozinho esse cara abriu a queixada do leão, matou 30 filisteus de uma só vez. Com um pedaço de osso na mão ele matou 1000. Ele pegou 300 raposas de par em par e botou tocha nos rabos dela e jogou nos campos dos filisteus. Ou seja, ele destruiu a economia daquela nação inimiga. Esse cara, ele tinha um cabelo que era o símbolo da aliança com Deus, embora não fosse aliança, era só uma amostra. Mas ele foi a alegria de Israel. Sansão, ele mudou a história de Israel, porque agora os jovens, eles poderiam se casar. Por quê? Porque as meninas, elas já não tinham mais medo de ficarem viúvas cedo. As mulheres, elas podiam ter filhos, porque os filisteus não iam pegar como escravos e não iam matar, porque elas não tinham medo de perdê-los nas guerras. Eles estavam também sendo consagrados ao Senhor, porque existia um modelo na nação que estava servindo de referência. Então as outras mães também queriam ter filhos brilhantes e geravam segundo o padrão de Deus. Os jovens, eles não precisavam sair para a guerra,
Por quê? Porque Sansão dava conta sozinho, então não tinha perda na nação. A nação estava vivendo o melhor tempo. No arraial do povo de Deus havia louvor. Por quê? Porque o medo tinha acabado, o povo teve paz, as colheitas prosperaram, o inferno recuou. Por quê? Porque existia um juiz atraindo a vontade de Deus. Mas infelizmente, vamos comigo lá para o capítulo 16. Quantos estão me acompanhando? Você recebe essa orientação no seu espírito, querido? Capítulo 16 diz assim: Sansão foi aonde? A Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e coabitou com ela. Só isso aqui já é necessário. Depois você pode ler o contexto inteiro. Lê esse contexto inteiro mais o que o pastor recomendou. Você vai passar a escola toda lendo a Bíblia, glória a Deus. Gaza é o território dos filisteus. Repita assim comigo: Gaza é o território dos filisteus. O que significa isso? Significa que a nação está rompendo, a nação está fluindo, a nação está prosperando, a nação está acontecendo. O juízo de Deus está sendo manifesto através da vida de um homem, mas de repente esse homem, ele pisa fora da faixa. Ele se deixa levar pelos seus resultados. É o que talvez tenha acontecido com muitos líderes nessa nação. Deus tem levantado eles como juízes, como modelos de referência, como homens que têm uma palavra para esse tempo, que estão gerando novos discípulos, que estão fazendo realmente o reino de Deus acontecer na terra. Mas de repente, gente, esse cara, ele encontra um lugar de muitas realizações, de muito prestígio, de muitos tapinhas nas costas, de muitos confetes, e glória a Deus, eu sou o máximo. E a soberba, a presunção, o orgulho sobem ao seu coração, e eles se acham a nata da nata. E com isso, eles vão perdendo o discernimento e o temor, e eles migram de um lugar sobrenatural, de uma direção do céu, de um lugar no espírito, para situações carnais, materiais, ligadas ao tempo humano, cronológico, ao espaço físico em que vive e às situações materiais em que está apegado. E esse camarada, ele faz uma migração para a carne. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. É muito bom a gente subir ou descer as escadarias do quebrantamento para subir com Deus, mas difícil é se manter no topo. Muitos de nós oramos mais, jejuamos mais, clamamos mais quando nós temos um problema financeiro, quando nós temos um problema de enfermidade, quando nós temos uma situação na família. Mas quando está tudo muito bem, as mil maravilhas, e nós estamos gozando de plena alegria e felicidade, nós nos esquecemos de Deus e perdemos o temor e o discernimento. Nós precisamos aprender a usufruir de Deus também quando nós estamos nos lugares em que Ele nos instituiu e colocou. Porque esses lugares, eles precisam ser mantidos. Repita assim comigo: difícil é subir, mas mais difícil é manter. Muitos de nós, queridos, fomos levantados por Deus com uma palavra. Fomos levantados por Deus com uma unção. Fomos levantados por Deus com uma visão. Temos coisas que foram dadas somente para nós e que estão aqui enclausuradas, presas para serem colocadas em prática, mas nós nos vendemos e nos corrompemos para o sistema. Nós nos adequamos aos padrões humanos e naturais. Nós perdemos a força, o vigor, a capacitação sobrenatural que desce do alto. E nós estamos o quê? Entrando em territórios que não são para nós. Quando você sai do território sobrenatural e você avança no tempo cronológico, no espaço humano e na matéria humana, você sai do campo da ação divina e você começa a entrar no teor da força do seu braço. E o pior, que a força do seu braço dá certo. E você pode manter o seu ministério por muito tempo, somente na força do seu braço, porque você adquiriu experiência e você sabe como fazer para dar certo.
mas a presença já não está mais ali. A glória já se foi há muito tempo. Você está oco, você está vazio, e você está liderando e liberando somente num dom, numa capacidade, num desenvolvimento de uma competência pura e somente, mas não tem mais a virtude do Espírito Santo sobre você, porque você saiu da faixa do sobrenatural e ultrapassou o território dos filisteus. Você brincou no território do inimigo. O grande problema do homem é quando ele já está se sentindo poderoso demais. Nós achamos que nós podemos tudo e sabemos tudo, e a soberba toma conta do nosso coração, e o temor de Deus vai embora, e aí nós nos deitamos com a prostituta. O que isso significa? Nós nos prostituímos, nós corrompemos o nosso chamado, nós sujamos a nossa vocação, nós maculamos aquilo que Deus implantou dentro do nosso espírito. Nós nos envolvemos com coisas erradas, nós conectamos a nossa alma com a imoralidade, nós conectamos a nossa alma com a corrupção, nós nos deitamos com a Babilônia, com a grande prostituta que João descreve em Apocalipse capítulo 18. Deus está nos chamando para sairmos desse lugar de prostituição, em que nós vendemos o nosso chamado, em que nós corrompemos a nossa visão, porque nós adequamos a um sistema corrompido de coisas. Ao invés de usar a estrutura para servir a visão, nós estamos usando a visão, vendendo a visão, corrompendo a visão, para servir uma estrutura. E Deus está chamando a gente para sair desse lugar. Querido, o engodo tem níveis. Nós vamos vencendo até um determinado nível, mas quando nós percebemos, nós já estamos enlaçados por sutilezas do inferno. Isso é muito sutil. Nós vamos nos corrompendo a cada dia, e o extrato do pecado foi a distração com Dalila. O extrato do pecado foi a distração com Dalila, mas o pecado era muito mais profundo. Eu estou falando de uma questão de mentalidade. Onde é que ficava a aliança de Sansão? Aonde ficava a aliança de Sansão? Fala, gente, para mim. Aonde? No cabelo. E o cabelo fica onde, meu irmão? Você perdeu a mentalidade de governo. Você perdeu a mentalidade de governo. Você perdeu a mentalidade de transformação. Você perdeu a mentalidade de juízo. Você perdeu a mentalidade sobrenatural. Queridos, quando nós nos desconectamos do sobrenatural, repita assim comigo, isso é muito sério. Quando eu me desconecto do sobrenatural, eu perco o temor e a mentalidade de governo. Quando um consagrado ele se torna carnal, ele perde a conexão com o céu. Novamente eu te digo, os cabelos ficam na cabeça. Nós estamos falando da perda de um lugar de governo. E quando você perde a sua honra, que é o seu cabelo, você perde o governo. E a sua honra, ela não é dada por homens, ela é dada pelo céu. É uma prova de uma aliança com Deus. Queridos, nós precisamos transformar a sociedade, mas nós estamos perdendo a oportunidade de ser usados por Ele, porque nós estamos corrompendo, nos deitando com a prostituta. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos turbilhando você para ser um agente de transformação, amém? Nós estamos assim motivando você a sair daqui e causar uma mudança na sua comunidade, amém? Para você mudar a sociedade, amém? Mas espera aí, eu não posso parar de ser igreja e virar ONG. Querido, eu não posso deixar de ter misericórdia para virar assistencialista. Eu não posso parar de ter compaixão e virar um centro de ação social, porque o que vai transformar essas vidas não é um método estudado numa faculdade, numa universidade. O que vai transformar essas vidas é o poder sobrenatural baixado do coração de Deus como projeto de vida. Nenhum assistente social, nenhuma ONG
consegue transformar uma vida de verdade a não ser o Espírito Santo de Deus. E se você não tiver Ele dentro de você para compartilhar e impartir com o outro, querido, não vai dar certo. Adianta você querer criar uma estratégia humana sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. Esses são ferramentas, são meios. Como eu voltei a falar, tem sua importância no padrão e na esfera intelectual, na esfera social. Mas o que vai fazer diferença na sua vida é a unção do céu. Repita comigo: o que vai fazer diferença na minha vida é a unção do céu. Então nós nos desconectamos da identidade de transformadores. E simplesmente nós saímos da nossa igreja e nós vamos buscar no padrão do mundo para discipular a igreja. Você vai para a faixa de Gaza. Não, querido, o padrão de transformação verdadeiro, ele vem do céu. O que os nazireus dessa geração têm que fazer vai vir do céu. Não é intelectualidade, não é estrutura, não é religião, não é teologia fria, não são as tradições humanas, não são as formações profissionais. Tudo isso é importante, mas para transformar gerações com a justiça do céu, você precisa do Espírito Santo sobre você. É isso que vai mudar vidas. Queridos, o que Deus não te deu, nenhuma formação humana, racional vai poder te dar. O que Deus não te entregou, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Se o Espírito Santo não impartir com o seu espírito, se ele não liberar essa medida de graça sobre você, se você não for impelido por essa unção de juízo transformador, se você não estiver debaixo de uma unção de garra profética, não vai ter transformação. Mas o que tem acontecido é que nós temos corrompido e vendido, prostituído o nosso chamado. Nós estamos sendo passivos, nós estamos fugindo do lugar de confronto que Deus nos confiou, e por isso o caos tem se instalado na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa família. Nós estamos atrapalhando a unção de Deus, porque nós estamos bloqueando os dons e as habilidades que fluem do céu. Queridos, a nossa segurança, ela deve estar na dependência exclusiva de Deus, não nos seus dons, não nos seus talentos, não na sua formação. Sai daí. Agora vai comigo lá para o versículo 20, 16, versículo 20, olha só. Capítulo 16, versículo 20 diz assim: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Queridos, tem igrejas dizendo: nós vamos fazer para dar certo, mas ainda não perceberam que o Senhor já se retirou dali. Tem ministérios e chamados que dizem: eu vou botar a mão, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas ainda não se deram conta que o Espírito Santo já não está mais ali há muito tempo. Perderam o discernimento, perderam a leitura espiritual, perderam a interpretação dos tempos. Querido, quando você tentar usar a sua força, ela não vai mais estar com você. Quando você ir para usar a sua habilidade, ela já vai ter ido há muito tempo. Ele percebeu que o Espírito não estava mais nele. Tem gente que pecou contra Deus. Tem gente que se deitou com a prostituta, se corrompeu com a Babilônia e se deitou por cima disso, sem qualquer tipo de confissão, de arrependimento, de chorar diante de Deus. Não consegue mais ter, nenhum tipo de visão crítica acerca das suas próprias atitudes. Está totalmente condicionado a um sistema corrompido de coisas, desse evangeliquez sujo. Não consegue mais enxergar em que lugar está totalmente perdido no mapa, e quer continuar fazendo a obra de Deus, achando que o Espírito Santo ainda está nele. Gente, eu estou falando isso com muito temor. Mas pessoas que estão liderando
obras fantásticas que poderiam ser transformadoras para as suas cidades, mas estão fazendo isso na força do seu braço. Se esqueceram de ir para o lugar aonde o sobrenatural acontece, ultrapassaram a faixa de Gaza, o Espírito foi embora, eles estão desviados e ainda não se deram conta disso. Ele já não era mais o juiz profético daquela nação, agora ele era um homem natural, com grande autoridade humana, poder humano, mas sem autoridade, porque quem te dá autoridade é o autor. O sobrenatural já tinha ido embora há muito tempo. Queridos, nós precisamos ter essa visão acerca de nós. Quando nós pressentirmos que nós estamos saindo da linha, nós entrarmos num lugar de arrependimento, de contrição diante de Deus: Senhor, me perdoa, eu fui fazer aquilo que não era para eu ter feito, eu fiz para valorizar o meu nome, eu fiz para engrandecer a minha carne, eu fiz para me dar bem com as outras pessoas, para construir uma rede de relacionamento, eu fiz porque o outro está fazendo, eu fiz porque deu certo lá. E a gente vai saindo do caminho, nós vamos saindo do modo e da forma de tratamento. Sansão, ele conseguiu ser um grande guerreiro, mas ele não conseguiu ser o juiz profeta daquela nação. Ele foi amarrado em cadeias de bronze. Agora imagine, o libertador, o camarada que foi despertado por Deus para ser a resposta daquela geração, para sacudir aquele povo e dizer: vocês estão se distanciando do Deus verdadeiro, há muitas coisas para serem mudadas, transformadas, vivificadas, e Deus espera não só por mim, mas espera por você. Agora esse cara estava preso, e o pior de tudo, ele ficou cego. Isso é evidência de que ele perdeu a visão. Perdeu a visão, rodou um moinho, querido, como uma mula, trabalhando somente no seu braço, no seu trabalho, perdeu o sacerdócio, se tornou de novo uma criatura, estava agindo como um animal, perdeu a conexão divina como ser espiritual. O referencial daquela nação virou vergonha. Que herói é esse? Que juiz é esse? Que foi incapaz de se libertar e agora também não consegue libertar mais ninguém. E Israel voltou a chorar. Nós não temos mais um libertador. Aonde estão os juízes proféticos que vão se levantar para transformar? Não tinha mais, porque eles se corromperam, porque eles se venderam, eles pisaram a faixa de Gaza, eles entraram no território do inimigo, eles saíram de debaixo das potentes mãos da graça, da glória, do poder, da unção, da presença, e se limitaram às suas vidas intelectualizadas e carnais, racionais, humanas, presas ao espaço, ao tempo, à matéria. Migraram de um campo em que o sobrenatural acontece para fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Israel não tinha mais um libertador, a sua esperança estava presa por causa da promiscuidade vocacional. Repita comigo: promiscuidade vocacional. Queridos, ele recua porque ele tem medo do diabo, porque ele perdeu o temor de Deus. Toda pessoa que sai desse lugar de sobrenatural, ela começa a recuar no seu ministério, porque a desgraça volta a acontecer, o terror volta a rondar Israel. Existe uma festa no inferno. Por quê? Eu pergunto para você: o que vai ser da sua comunidade se você cair e se vender? O que vai ser da sua igreja se você corromper o seu chamado, o seu ministério? O que vai ser do chamado de Deus para a sua vida se você não for a resposta para essa geração? Se você deixar passar o tempo da visitação, se você achar que é história da carochinha, que é pura balela, de que Deus não quer te usar de verdade. Saiba, querido, que nesse tempo Deus está liberando uma nova palavra de ordenança, liberada pelo céu, que vai trazer à luz uma nova geração corajosa, que vai destruir os inimigos de Deus. Uma nova geração sem artimanhas de controle humano,
Mas é momento de nós instituirmos uma geração de governo para o reino de Deus. A palavra que Deus está liberando sobre nós é: formem nazireus, formem consagrados, levantem juízes proféticos que provoquem transformação, que provoquem mudança. Deus está clamando por isso. Presta atenção no que eu estou falando, querido. No início do Novo Testamento, muitos dos teólogos dizem que Deus parou de falar entre o velho e o novo. Eu acho que não. Deus nunca parou de se comunicar com o seu povo. O que faltou foram profetas com ouvidos sensíveis a ouvir a voz do céu e que conseguissem compreender as cargas do coração de Deus. Mas se levantou um homem, também nazireu, com as mesmas instruções que foram dadas a Manoá, foram dadas a Zacarias, um homem chamado João Batista. E ele veio antes do Messias. Ele veio preparar o caminho do Salvador, e ele preparou o caminho do Filho de Deus. E deixa eu te dizer, nós estamos vivendo últimas etapas da igreja na face da terra. Se você manja um pouquinho de escatologia, você sabe o que eu estou falando. Falta muito pouco para as coisas acontecerem, mas presta atenção, Ele está vindo aí. E Deus precisa levantar novos nazireus, assim como Sansãos, mas que não falhem, mas como João Batistas, que também compreendam essa visão. E eu creio, querido, que esses novos nazireus, eles serão levantados nessa última geração, para preparar o caminho do Salvador. E Deus, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: nós somos esses consagrados, eleitos, separados, santos, que estamos sendo convocados pelo céu, para nós nos sintonizarmos ao sobrenatural, ao espiritual, sairmos do campo da racionalidade, da intelectualidade, da carnalidade, e adentrarmos essas dimensões do Espírito. Eu quero que você fique de pé nesse momento comigo. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça. Que você diga assim: Senhor, me dê mentalidade de governo, me dê identidade de juiz, de agente de transformação. E eu quero te pedir perdão por ter corrompido o meu chamado, prostituído a minha vocação, me corrompido, pisando na faixa do inimigo. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração, querido. E eu quero que nessa manhã você recupere a sua identidade, porque você vai precisar dela durante toda essa semana e para a sua vida inteira. Pelo amor de Deus, você deu uma resposta a essa palavra. Eu tenho recebido uma direção de Deus, de não fazer mais nada sem propósito, e ouvir a voz de Deus e fazer somente aquilo que Ele me ordenar. E eu quero lhe dizer que, se eu estou aqui ministrando essa palavra para vocês, porque eu acho que vale a pena, eu estou investindo no coração de vocês. Mas maior do que a minha expectativa em relação a vocês, é a expectativa do céu. Eu quero que nesse momento, nós não venhamos a olhar para essa palavra com um tom de acusação, lembrando de pessoas que deveriam estar aqui para ouvir, porque não é para ninguém, é para você, é para mim, é para nós, é para esse tempo, é para essa geração. Aprove a Deus reunir pessoas no mesmo lugar, debaixo de uma unção profética, para que vocês sejam liberados. E eu quero pedir que você saia do seu lugar, mas eu quero que você saia consciente do que você vai fazer, e que você diz: Senhor, eu estou voltando para o meu lugar de juiz profético, eu estou voltando para o meu lugar de agente de transformação, eu estou me rendendo a Ti, porque eu entendi que eu não sou obra do acaso, e que eu não vim para essa terra para passar tempo, eu não vim em vão. Eu tenho um propósito estabelecido na eternidade, e que precisa ser revelado ao meu interior. Oh!
Você não é obra do acaso. Você é a resposta que essa geração anseia. Você é a resposta que essa geração precisa. A terra clama. A terra clama. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Há uma convocação de nazireus. Há uma convocação de consagrados. Há uma convocação de separados que irão buscar nos céus, na eternidade, no Santo dos Santos, tudo aquilo que o mundo não pode lhe dar. Essa terra é limitada. Ela vai te dar padrões humanos, padrões racionais, mas há algo que pode ser estabelecido sobre você, querido, que nada pode roubar, nada pode tirar. Cheia lá, sorocobagada lá, xereba lá, baixou. Rimia lá mais, xereba lá, baixou e alabagá. Queridos, comece a dizer: Senhor, eu preciso voltar para o meu lugar. Eu preciso voltar para o meu lugar. Eu preciso voltar para o meu lugar. Há um lugar meu, há um lugar só meu. Há um lugar só meu. Há um lugar só meu. Há um chamado para mim. Há uma vocação para mim. Há um lugar no teu reino para mim. Eu sei que é um lugar no teu reino para mim. Eu sei que é um lugar no teu reino para mim. Ah, Senhor, eu sei que há um povo, há uma língua, há uma nação esperando para aquilo que o Senhor impartiu com meu espírito. Shoya, soya, abacai, abagá. Essa manhã é uma manhã de transferência. É uma manhã de transferência. Gere. Você está sendo levantado como líder. Você está sendo levantado como líder nessa nação. Mas essa nação já não tem mais espaço para líderes segundo o padrão humano, formados com a leitura intelectual da terra. Nós estamos clamando por pais espirituais. Pais espirituais. Vocês preencherão uma lacuna que os pais biológicos deixaram. Xerebaçoia cabagás. Lebarabalabaçorocotoiobagai. Comece a dizer: Senhor, os meus discípulos, como é que eu vou cuidar deles? Deixa eu dizer para você, eles são juízes proféticos. Eles são juízes proféticos. E você vai ter que receber do alto, receber do céu, receber da eternidade. É numa outra esfera, é num outro nível, é num outro padrão. É no sobrenatural, é no espiritual, é na revelação. É além da matéria, é além do tempo, é além do espaço. Há um convite nessa manhã: saia da terra para poder transformá-la. Saia da terra para poder transformá-la. Querido, se você não conseguir dizer: anjo, volta aqui de novo, anjo. Anjo, volta aqui de novo, anjo. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer do jeito do céu. Me dá uma instrução. Me ensina como cuidar desses discípulos. Me ensina a cuidar desses filhos. Me ensina a cuidar desses nazireus. Me ensina a cuidar dos juízes proféticos. Quero que você se levante nesse momento. Que você se junte em 3, 4 pessoas. E que você comece a orar por essa escola. E que você diga: Senhor, nós queremos, a partir de agora, dar o start naquilo que o Senhor vai fazer. Comece a orar e dizer assim: Senhor, nós queremos atrair a Tua revolução nas nossas vidas. 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 Chocamakatagabalabachelebaçô. Rimialamaxerebaçorecabalabagai. Choplasterebaxei-de-clabagai. Abrace-se a outros juízes proféticos. A pessoa que está com você aí é juiz como você, está na mesma lida.
chora pela mesma geração, clama pela mesma geração. Lembre-se das primeiras promessas, querido. Lembre-se das primeiras promessas, daquele embrião que Deus colocou no seu ventre espiritual e que você permitiu que o tempo abortasse. Deus está ressuscitando. Vou regressar a um Você não vai perder a visão. Você não vai voltar a ser um animal. Você é sacerdote. Você não vai perder a visão. Você não vai ser amarrado em cordões de bronze. Você não vai perder a visão. Você não vai perder a visão. Equipe de trabalho, pastor, vem cá, me ajuda aqui. Rodrigo, Soraya, Juca, bora, gente. Encontrar-me contigo, Senhor. É amanhã de abrirmos a madre. Quero rever meus Fernando, SOS, vem cá, ajuda a gente, cara. Quero